Opa, galera, eu sou o Léo. Eu sou a Duda. Galera, hoje a gente vai reagir a uma outra indicação de vocês que vocês pediram, que é a história dos Luas Superiores, né? Eu coloquei ali no YouTube, apareceu do Jovem Otaku ali, já tem 1 milhão e poucas visualizações no vídeo dele. Como eles se tornaram Onins, É, né? como cada um se tornou Oni, né? Acho que vai contar a história deles e depois como eles se tornaram Oni, né? E é isso aí então, né, galera? Já deixa seu like aí no começo do vídeo. Se inscreve, compartilhe, deixa uma sugestão aí pra gente. Uhum. E vamos lá. E não enjoe de Demon Slayer. Que agora a gente vai descobrir mais ainda agora. A gente já Os Hashira, a história deles, tudo nós não sabemos, mas pelas músicas, né? Não, a gente até sabe. A gente não sabe de algumas ainda. Mas estamos descobrindo. E agora vamos saber dos Luas Superiores, como cada um se tornou Oni. E por que tem uns que viram uns bichos tão feios, né, meu? Tipo, era será que tem humano explicação e... disso aí? Pois é, né, cara? Tem aquele 5 lá, é muito feio. Mas e o 1? Ah, o 1 até ele ainda dá pra ver que ele tem uma aparência humana ainda. Com 6 olha na cara. É, mas aí até dá pra entender que tem uma mutação, né? Mas aquele 5 não aparece. Já foram humanos antes de se tornarem Onis. É por isso que neste vídeo eu vou te mostrar a história de todos os Luas superiores. E fica até o final do vídeo, que é uma história mais macabra que a outra. Galera, os Luas superiores são os Onis mais fortes de todos, e eles passaram por muitas coisas até se tornarem Oni. Alguns deles já eram maus desde antes, já outros só se transformaram em Onis pra conseguir poder. Mas então, galera, eu peço pra você deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E também se inscreva e ative o sininho, porque desse jeito você vai receber todos os novos vídeos do canal. Mas então, vamos ver essas histórias. O antigo Lua Superior 6, Adachi Gyutaro. Adachi nasceu há muitos anos com o nome de Umi, em um lugar para onde mulheres doentes e velhas que não podiam mais trabalhar nos bordéis eram enviadas e deixadas para morrer. A sua mãe biológica era uma dessas mulheres de lá, tendo dado à luz seu irmão mais velho alguns anos antes, o Gyutaro. O seu irmão notou que a sua mãe era gravemente instável mentalmente, tendo tentado se matar e matar o seu filho várias vezes. Ela também abusou dele fisicamente por não ter dinheiro para mantê-lo alimentado, forçando ele a se defender sozinho. Quando a Umi nasceu, a sua mãe odiava ela por causa da cor do seu cabelo e dos seus olhos, e tentou matar ela também. Um dia, a mãe deles tentou cortar o cabelo da Umi com uma navalha, mas o Gyutaro ficou furioso e começou a enlouquecer. Isso levou a sua mãe a se distanciar deles. A Umi foi criada principalmente por seu irmão mais velho, até o início da adolescência, quando a sua mãe faleceu com uma doença. O Gyutaro notou que mesmo quando criança, a Umi tinha um rosto incrivelmente bonito. Ela era tão bonita que se sorrisse receberia coisas. Isso deu a ele a esperança de que os dois poderiam sair da pobreza e levar uma vida melhor, sendo escolhidos para trabalhar em um dos bordéis mais prestigiosos do distrito. E assim como ele esperava, a Umi, em seus primeiros anos de adolescência, foi finalmente escolhida para trabalhar em um dos bordéis de alta classe do distrito. Ela começou a receber educação adequada e teve dinheiro para comer os melhores alimentos. A Umi já tinha começado a fazer fortuna atraindo muitos pretendentes e clientes para o bordel, por causa da sua beleza. Ao mesmo tempo, o seu irmão mais velho começou a trabalhar como seu coletor e recebia o dinheiro e dívidas com o bordel. No entanto, tudo isso acabou quando a Umi arrancou o olho de um samurai, um cliente dela, quando ele insultou seu irmão enquanto seu irmão estava fora cobrando dívidas. Por causa disso, ela foi amarrada e queimada viva e deixada para morrer em uma vala. Mas o seu irmão encontrou ela e começou a entrar em pânico ao ver o seu estado de quase morte. Eles foram então descobertos pelo mesmo samurai, que ela cegou, acompanhado pelo gerente da casa em que ela trabalhava. Os dois tentaram matar a Umi e o Gyutaro, mas foram mortos pelo seu irmão, que então pegou o corpo da sua irmã e carregou ela pela cidade em busca de ajuda. Mas ele percebeu que tudo isso foi em vão, porque ninguém os ajudaria. Enquanto o Gyutaro desmaiava de exaustão e cansaço por causa dos seus ferimentos graves, o Doma deu de cara com os dois irmãos, e com pena deles, ele se ofereceu para ajudar os dois, transformando eles em Onis. Ele então desafiou os dois a se tornarem fortes o suficiente para serem escolhidos pelo Muzan e se juntarem aos 12 luas do lado dele. Muitos anos depois de se tornar um Oni, Adachi já tinha ganhado uma reputação por sua crueldade. As atividades dela e do seu irmão chamaram a atenção do Muzan, que reconheceu a sua força e poder e oficialmente permitiu que eles se juntassem aos 12 luas, e os dois receberam a classificação de Lua Superior 6. O Lua Superior 6, o Kaigaku.
Ah, o Kaigaku é era o um Caesar. órfão e um ladrão que tinha que comer restos e roubar para sobreviver. Ele era um dos órfãos de quem o Gyomei Himejima cuidou no seu templo. Depois que ele foi pego pelas outras crianças que moravam com ele por roubar o dinheiro do templo, ele foi Mundo tão perseguido à pequeno. noite e encontrou um Oni. Mas para não ser morto, ele deixou o Oni entrar no templo para pegar as outras crianças. Ele O Kaigaku deixou, desenvolveu a que crença de filha que a de força e a uma sobrevivência mãe, velho. eram as únicas coisas que mereciam ser respeitadas. E ele estava disposto a rastejar e implorar por sua vida se fosse o necessário para sobreviver. Depois de um Cara, tempo, que ele maluco foi levado pelo covarde, Jigoro, velho. o antigo Hashira do Trovão, junto com O o Jace, Zenitsu, louco. e ele aprendeu a respiração do Trovão. Ele ficou determinado a se tornar o sucessor do Jigoro e o novo Hashira do Trovão. Mas o Jigoro insistiu que ele e o Zenitsu que se tornariam seus sucessores, apesar da fraqueza e da natureza tímida do Zenitsu. Isso fez ele ficar Ele não furioso, é muito já que ele era mais forte que Não. o Zenitsu, e o Zenitsu só conseguiu usar a primeira forma, Já tá aqui enquanto ele agora, conseguiu depois usar também, todas então as eles outras, morrem, daí menos a ele entra. primeira. Um tempo depois da morte do Lua Superior 6, Adachi Gyotaro, ele encontra a Lua Superior 1, o Kokushibo, e com medo, ele rasteja pela sua vida. O Kokushibo então dá o seu sangue pra ele e começa a sua transformação também em pode Oni, virar e ele um- ocupa o pode lugar fazer de o Lua outro virar Superior Oni. 6. O Lua Superior 5, o Gyoko. O Gyoko Oxe. vivia nos arredores de uma vila de pescadores perto da costa, e ele gostava de coletar várias carcaças de peixes e fazer outras coisas estranhas, e por isso ele era tratado diferente pelas pessoas. Mas também- Ele perdeu seus pais muito jovem, eles saíram para pescar e nunca Mas mais não tem voltaram. ele Os seus sendo corpos humano? afogados foram encontrados gravemente danificados, então os moradores mantiveram distância, pensando que ele tinha enlouquecido. Mais diferente do que as pessoas achavam, ele ficou fascinado com a beleza dos corpos afogados dos seus pais. E depois disso, o Gyoko matou uma criança da aldeia que veio provocar ele, e enfiou o corpo dessa criança em um jarro. E furiosos, os pais da criança atacaram o Gyoko com um garfo de pesca de 2 pontas, e ele foi deixado para morrer lá. Meio-dia se passou e ele ainda estava vivo, e o Muzan estava passando por ali. Ele então viu o Gyoko no chão e decidiu transformar ele em um Oni. O Meu antigo Lua Deus, Superior 4, maluco o nojento. Hantengo. Como humano, o Hantengo Hantengo. era conhecido por ter cometido muitos crimes, roubando tá de inúmeras doido. pessoas inocentes e matando elas ao mesmo tempo. E ainda ele alegava que ele era inocente e que não foi ele quem cometeu esses crimes. Ele falou que as suas mãos que eram as as mãos únicas dele. culpadas pelas suas ações, dando a entender que É ele também era culpado. mentalmente estável e provavelmente um pouco Não, com louco por causa certeza, dessas é louco, dá pra afirmações. ver que é louco. Depois de um tempo roubando e matando, ele foi capturado por um oficial da lei de alto escalão e foi condenado à morte por decapitação. Apesar das suas alegações de inocência, eles não quiseram ouvir o Hantengo. Então, enquanto estava preso e aguardando a sua execução, ele foi abordado pelo Muzan, que se ofereceu para ajudá-lo após sentir pena da sua situação. O Muzan Muzan passou a pastor. dar a ele um pouco do seu sangue, transformando ele em um Oni. Após a sua transformação, ele escapou da sua prisão e atacou o oficial que condenou ele à morte, e passou a ocupar o cargo de Lua Superior 4. O Lua Superior 4, louco. Anakimi. No passado, Anakimi era uma artista de bio amadora lutando para ganhar a vida, mas o homem com que ela se casou era viciado em jogos de azar, que desperdiçou seus ganhos e economias sem contribuir com nada para melhorar as suas vidas. Durante a noite, ela iria tocar a sua bio em um determinado palco, mas ela descobriu que o seu marido roubou seu vestido de apresentação e desperdiçou na aposta. Matou. E enfurecida com isso, Anakimi matou seu marido usando um martelo. E pouco depois de Nossa. matar o seu marido, Anakimi percebeu que estava quase na hora marcada para ela subir no palco, e ela foi forçada a subir no palco com um vestido surrado. No entanto, a multidão não gostou da sua aparência, e com a sensação traumática de matar pela primeira vez ainda na sua mente, as suas mãos tremiam de nervosismo enquanto ela tocava sua bioa. Mas, surpreendentemente, o som vindo da bio enquanto Anakimi tocava com extrema tensão era tão bonito que o seu público aplaudiu sua performance e gritou de agitação. Tanto seus clientes Oxi. quanto o dono do palco ficaram É nervosa, satisfeitos ela com o meteu- resultado inesperado, e Anakimi ganhou um belo salário. Desde então, Anakimi desenvolveu o hábito perturbador de matar pessoas todas as vezes antes de tocar a sua bioa. Nossa, Estranhamente, Vixe, toda vez Maria. que ela tocou a sua bioa após matar, a sua performance recebeu aplausos extraordinariamente positivos mas de daí já é clientes loucura, e gerentes né, do meu? palco. E em um dia, como ela tinha uma apresentação para fazer, ela perseguiu a sua vítima para matá-lo. Essa vítima era ninguém menos que o Muzan Kibutsuji.
Mas o Muzan era um Oni, e Anakimi descobriu isso da pior maneira possível. Mas o Muzan ficou impressionado com as habilidades de busca da Anakimi, então ele poupou a sua vida e a ofereceu para se tornar um Oni. Anakimi aceitou a sua oferta, tornou-se um Oni e finalmente tornou-se um dos servos do Muzan, ocupando o lugar de Lua Superior 4. A Lua Superior 3, o Akaza. O Hakuji nasceu e foi criado nas favelas. Ele era filho de um pai doente que ele amava profundamente. A fim de pagar por remédios, o Hakuji roubou pessoas na cidade, mas foi pego 3 vezes. Ele foi espancado e marcado com tatuagens, e ameaçado de cortar os seus braços na próxima vez que fosse pego, e foi até mesmo chamado de criança demônio. Quando o Hakuji voltou para casa após a sua 3ª surra, o morador informou que o seu pai, ao saber da sua prisão, se enforcou. Na carta que ele deixou, ele afirmou que queria que o Hakuji vivesse uma vida plena e não queria tomar remédios se os ganhasse por meios desonestos. Com as suas tatuagens criminosas e sem casa para onde voltar, o Hakuji acabou sendo banido da favela. Devastado pela perda do seu pai e furioso com a sociedade em que viviam, onde ele não podia pagar os remédios do seu pai, ele começou a brigar com as pessoas e a espancar todas elas. Um dia, depois de quase matar 7 homens adultos em uma aldeia, ele foi abordado pelo Keizo, o proprietário de um dojo na aldeia. E irritado com o comportamento alegre do homem, o Hakuji o desafiou para uma luta, mas foi derrotado muito fácil. O Keizo acolheu para que ele pudesse cuidar da Koyuki, a sua filha doente. A sua mãe, que antigamente cuidava dela, se afogou por causa do estresse e o Keizo teve que trabalhar para manter eles. Então o Hakuji foi encarregado de cuidar dela. Já acostumado a cuidar do pai, ele tinha poucos problemas para cuidar da Koyuki. O herdeiro do dojo ao lado estava apaixonado por ela, mas ele tinha uma personalidade extremamente violenta e arrogante. E um dia ele forçou ela a sair quando ela estava em péssimo estado. Isso fez ela começar a ter um ataque de asma, e então ele abandonou ela por medo. O Hakuji mais tarde encontrou ela sozinha e com dor, e levou ela de volta para casa. Assim, o Keizo e o Hakuji ficaram muito irritados, e foram e lutaram no dojo ao lado. Depois que o Hakuji derrotou 9 pessoas, ele fez elas prometerem nunca mais se envolver com o dojo do Keizo, e nem com a Koyuki de novo. O herdeiro do dojo rival ficou com raiva, e perdeu a compostura. Então ele balançou uma espada de verdade em vez de uma de madeira pra cima do Hakuji. Mas o Hakuji deu um soco na espada e quebrou ela. O dojo ao lado ficou comovido com a beleza dessa técnica, então aceitou a perda e pediu desculpas pela grosseria do seu herdeiro. Então eles pararam de perturbar o dojo do Keizo. 2 anos depois, a Koyuki estava com boa saúde e conseguia ficar em pé e fazer as tarefas domésticas. O Hakuji continuou treinando como aluno do Keizo e o dojo começou a crescer. E um dia, o Keizo ofereceu para o Hakuji para ele assumir o dojo e levar a Koyuki como a sua noiva, para surpresa e constrangimento do Hakuji. Ele concordou e prometeu proteger os dois, mesmo ao custo da sua própria vida. Depois disso, em um festival, a Koyuki contou para ele sobre o seu passado e perguntou se ele realmente concordava com a proposta do seu pai. Então ele confirmou para ela que sim e prometeu protegê-la pelo resto da sua vida. Mas o herdeiro do dojo rival ouviu sobre o casamento do Hakuji com a Koyuki. Então ele reuniu alguns discípulos enfurecidos e lutou contra o Hakuji, mas eles perderam. Depois disso, o Hakuji fez uma viagem para visitar o túmulo do seu pai e para contar para ele sobre o seu casamento. Mas quando estava voltando, ele percebeu que algo estava errado. E no caminho, um aluno do dojo informou que o dojo rival tinha envenenado o poço de onde a Koyuki e o Keizo bebiam água. Os dois morreram pouco depois de beberem aquela água, enquanto o Hakuji estava fora. E enfurecido com isso, o Hakuji matou todos os 67 membros do dojo rival com as próprias mãos, batendo tanto neles a ponto dos seus corpos não serem mais reconhecíveis. Esse incidente chamou a atenção do Muzan, e mesmo que ele tenha ficado desapontado ao descobrir que tinha sido um humano e não um Oni que havia cometido esse ato tão horrível, ele decidiu fazer de Hakuji um dos 12 luas. O Hakuji, sem nada para proteger e tendo perdido a sua vontade de viver, aceitou e se tornou o Oni Akaza. Depois de se tornar um Oni, ele perdeu as suas memórias de quando era humano. Ele tinha apenas um desejo, que era de se tornar o mais forte, mesmo não sabendo o motivo pelo qual ele queria se tornar forte. Mas mesmo depois de se tornar um Oni, ele se recusou a comer ou machucar mulheres, e por causa da sua força, o Muzan apenas usou ele para missões especiais, como procurar o Lírio Aranha Azul. O Lua Superior 2, o Doma.
Por causa dos seus Doma. belos olhos da cor do arco-íris e os seus cabelos brancos naturais, o Doma foi visto como um ser sobrenatural desde o nascimento e foi preparado para se tornar o líder religioso do culto da fé do paraíso, uma posição que ele manteve até os dias Culto da atuais. Fé do Paraíso. Quando ele ainda era uma criança, a sua mãe teve um colapso mental e esfaqueou seu pai até a morte por ter vários casos com muitas outras discípulas do culto. E ela se matou imediatamente depois, envenenando-se até a morte. No entanto, apesar dessa série de eventos cansativos Que aquilo? acontecendo Mas bem que na sua culto é frente, esse? o Doma apenas se sentiu incomodado com a bagunça sangrenta criada e sentiu nojo do cheiro de sangue. Ele simplesmente queria arejar o quarto antes que o fedor grudasse permanentemente nos móveis. Ele não sentiu nada por perder os seus pais. E aos 20 anos, ele conheceu o Muzan Kibutsuji, que o transformou psicopata. em um Oni. Depois de se tornar um Oni, o Doma se tornou o nível 6 superior dos 12 luas. Durante esse tempo, enquanto ele andava pelo distrito e devorava a carne das garotas, ele tropeçou nos irmãos Gyutaro e Daki, que estavam à beira da morte. O Gyutaro tinha sido apunhalado pelas costas e estava sangrando lentamente até a morte, enquanto a sua irmã Daki foi queimada a ponto de ficar irreconhecível. Fingindo ser um cara legal, o Doma se ofereceu para transformar os dois em Onis Meu e salvar Deus. eles, dando-lhe seu sangue para iniciar a sua transformação. Ele ainda os desafiou a se tornarem poderosos o suficiente para serem reconhecidos pelo Muzan e se tornarem um nível superior nos 12 luas. E depois de um tempo, o Doma teve uma breve história com o Inosuke Hashibira. A sua mãe, a Kotoha Hashibira, escapou da sua casa abusiva com seu pai e encontrou refúgio no culto da fé do paraíso. O marido e a sogra da Kotoha também entraram no culto, mas o Doma disse que eles eram muito barulhentos, então matou eles e abandonou seus corpos nas montanhas. Mesmo que o Doma considerasse a Kotoha estúpida, a sua beleza e Maluco talento nojento. para cantar convenceram o Doma a não devorar ela e simplesmente deixá-la viver a sua vida. No entanto, ela descobriu que ele estava devorando os outros seguidores e fugiu do templo com o Inosuke nos seus braços. Então, E antes um que ela culto pudesse que ele ser vai lá e morta, come as ela pessoas. jogou o Inosuke de um penhasco em um rio na esperança de que ele sobrevivesse. O Doma logo alcançou ela e começou a devorá-la rapidamente e zombar do Inosuke por seu destino. Depois disso, o Doma ainda encontrou e Nossa. lutou contra Kanai Kocho. Ele a feriu mortalmente, mas foi forçado a fugir porque o sol já estava nascendo. A Lua Superior 1, o Kokushibo. Nascido no período Sengoku, o nome de nascimento do Kokushibo era Mishikatsu Tsugikuni. Ele tinha um irmão gêmeo. Michikaku Na época em que ele e seu Tsugikuni. irmão Yorichi nasceram, gêmeos eram considerados um mau presságio. E quando seu pai viu que Yorichi tinha uma estranha marca de nascença na sua testa, ele declarou que iria matar o Yorichi. Mas a sua Meu mãe Deus. ficou indignada com isso, e um acordo foi feito, que em vez de ser morto, o Yorichi seria enviado ao templo e se tornaria um sacerdote ao completar 10 anos. O Yorichi e o Mishikatsu cresceram de forma muito diferente. O Yorichi foi confinado a uma sala de 3 tatames separado do resto da casa e foi mantido Não. longe do seu irmão. O Mishikatsu, Só porque são que teve gêmeos. que ir escondido para ver o seu irmão, Eita, teve que pena do porra. Yorichi, que foi considerado surdo até os 7 anos, e sempre se agarrava ao lado da sua mãe toda vez que o Mishikatsu a via. Em algum momento, ele deu para o Yorichi uma flauta que ele mesmo fez. Por volta de quando o Mishikatsu tinha 7 anos, ele praticava golpes de espada, enquanto seu irmão só assistia. Foi então que o Yorichi falou pela primeira vez. Ele falou que queria ser um samurai como seu irmão, mas a declaração do Yorichi de seu objetivo de se tornar um samurai como seu irmão foi rejeitada, porque ele seria enviado ao templo quando fizesse 10 anos. Mesmo assim, o Yorichi continuou a assistir ao treinamento do Mishikatsu. E Ele um só dia, olhava. um dos homens do seu pai se ofereceu para dar algumas instruções para o Yorichi. Mesmo que o homem apenas tenha mostrado uma postura básica, o Yorichi foi capaz de acertar 4 golpes Eita. nesse homem. Isso deixou o Mishikatsu perplexo, Só de porque olhar, ele nunca meu. tinha acertado nenhum golpe no homem. Então ele implorou para o seu irmão para que ele ensinasse o seu segredo. Mas para a decepção do só tenho Mishikatsu, dom, o meu Yorichi filho. não gostou de machucar alguém e falou que não queria mais se tornar um samurai. Essa conversa fez o Mishikatsu perceber que para o Yorichi, os corpos das coisas vivas eram transparentes, e por causa disso, ele começou a treinar mais pesado ainda. Enquanto o Mishikatsu treinava, Isso já tinha um ele mundo sentiu transparente inveja e do nem seu irmão. precisava. Ele Sim. sentia que o seu irmão estava nasceu desperdiçando com a seu marca? talento natural.
Ele também temia que agora que o seu pai provavelmente sabia sobre o imenso potencial do Iorichi, os seus papéis seriam trocados, e ele seria enviado ao templo no lugar do Iorichi. E o Iorichi também percebeu isso, então na noite em que a sua mãe morreu por uma doença, ele foi ao quarto do Michikatsu às 3 horas da manhã, para contar a notícia para o seu irmão, e também para se despedir do Michikatsu, porque ele planejava ir ao templo antes que o seu pai pudesse fazer dele o novo sucessor. Mas o Michikatsu estava irritado e observou o seu irmão partir sem dizer nada. O seu ciúme do seu irmão só aumentou quando ele leu o diário da sua mãe após a morte dela, que revelou que o Iorichi sabia tudo sobre a doença da sua mãe e a fraqueza do lado esquerdo do seu corpo. A partir de então, o Michikatsu ficou ressentido com o Iorichi, que ele percebeu ali, então. não ter apenas um dom físico, mas também ser um gênio. 10 anos depois, o Michikatsu se tornou um samurai e se casou com uma mulher que teve 2 filhos com ele. E uma noite, um Oni atacou seu acampamento, mas foi rapidamente morto pelo Iorichi, que veio no seu resgate. Então, dominado pelo ciúme, o Michikatsu abandonou a sua família e se tornou um caçador de Onis, treinando junto com o Iorichi. Durante esse tempo, ele treinou ao lado de um usuário de respiração do vento e aperfeiçoou suas habilidades com a espada junto com eles. Com o tempo, o Michikatsu despertou uma marca do caçador de Onis e desenvolveu um estilo de respiração derivado da respiração do sol, conhecido como respiração da lua. Mas mesmo assim, ele estava frustrado por ser incapaz Segundo de mais superar forte, o seu acho. irmão, e também por temer a morte predestinada daqueles que despertam suas marcas do caçador de Onis. Então, com isso, o Michikatsu foi persuadido pelo Muzanki Butsuji e se tornou um Oni. E por desejo de poder e medo da morte, o Michikatsu se tornou um Oni e assumiu o nome de Kokushibo. E por ele ser um usuário de respiração, ele levou 3 dias para se transformar totalmente em um Oni. E depois de se tornar um Oni, ele se usuário de tornou o nível respiração demora. superior 1 dos 12 luas, permanecendo nesse nível por centenas de anos, enquanto seu nome original se perdeu na história. 60 anos depois de se tornar um Oni, o Kokushibo ficou cara a cara com o Iorichi de novo. O Iorichi ficou triste pelo fato de que o Kokushibo agora é um Oni, e que ele tem que matá-lo. O Iorichi então supera o Kokushibo completamente, até mesmo cortando a sua Meu garganta. velho. O Kokushibo então se lembra do seu passado junto, e começa a gritar com raiva como os deuses sempre sorriam pra ele, e como ele foi abençoado com habilidades sobrenaturais como um espadachim, mesmo deixando ele viver até a velhice, enquanto todos os outros indivíduos com a marca morreram aos 25 anos. Mas, Pois antes é. que o Iorichi tivesse a oportunidade de cortar a cabeça do Kokushibo totalmente, ele morre de pé por causa da velhice. E enfurecido pelo sentimento de inferioridade, o Kokushibo cortou o Iorichi ao meio e viu a flauta que ele mesmo tinha dado pro seu irmão. E sabendo que o Iorichi ainda o considera muito mesmo depois de ele se tornar um Oni, o Kokushibo não conseguiu evitar derramar uma lágrima. Mais tarde, ele decidiu manter a flauta, sendo incapaz de inveja. realmente romper o seu vínculo com o seu irmão. E você chegou até aqui e Yuri ainda quer não deixou o amassar o like. Bulão. Deixa o like pra me Só ajudar a morreu continuar de trazendo velho, mais. cara. Mas nada leva. Tem umas histórias bem esquisitas, né, gente? Esquisita. Daquele lá Voadora, dos 5 né? lá, é. Sim, o do Domo então, e o outro, qualquer outro lá que eu não gostei. Que eu não gostei não, que eu achei bem estranho. O do 4 eu achei estranha, porque mata as pessoas Toca depois. e fala que não fez nada. Ah, é os dois 4. O 4 antigo e a 4 não. É, a outra mata pra ir lá tocar o negócio. Meu Deus. Sim, aí foi querer tirar o X1 com o musão. Olha as noias, velho. Caralho, velho. É, por isso que eu falo que do Acaso eu gosto mais. Ah, Da o história, Acaso, o Acaso eu não julgo. Eu acho que eu faria a mesma coisa que Coitado também, né, gente? sofreu, coitadinho, cara. E tava sem nada, sem sentido pra vida mesmo. Ah, virar o Oni mesmo, não tem nada pra perder. Não nada Vai pra perder fazer o mesmo quê? dessa vez. Sim. O Acaso dá pra entender, mas, pô, aquele cara do pescador lá, que achou legal ver o pai e a mãe mortos depois. Daí botou dentro de um pote. Ele matou uma criança. Ai, Botou dentro do pote. Meu Deus. E o Luan, É muito por inveja, sabe? Eu gosto, entre aspas, assim, dele, mas. Porque ele é forte, mas. Por inveja. Por Porque eu inveja. não queria morrer também. Porque Mesquinho. despertou a marca. Então. Pois é, cara, muito Meu. estranho. Deixou a família, tinha 2 filhos. Tinha. A mulher e 2 Abandonou filhos. tudo, abandonou tudo a família. Nem pagou pensão. Não pagou nada, foi embora e já era. Falou que foi comprar um cigarro e bebeu sangue e já era. Muito estranho. É isso, gente. Deixa aí pra gente qual que é a história mais
vocês mais pesada gostam? que vocês acham. Acho que quem mais gosta é a do A Casa, né? Eu acho, né, gente? Por favor. Vocês Sim. não vão dizer que gosta da história do cara que tira os peixes, as escamas. Sim, ou que é a outra que mata pra ir fazer show depois. Pô, é sacanagem. Aí vocês têm que ir com um psicólogo, né, velho? Aí não vou pegar vocês, não vou pegar você. É isso aí então, gente. Então é isso, gente. Beijão. Até mais. Até a próxima. Sente conta, corte, bala de canhão ou tiro. Tem que ter muito mais pra bater de frente comigo. Gata, mó black, tá fumada, bebe dia. Faz o maremoto, não faz o viradaria. Sequência de terremoto vai dar ronda todo dia.